Se você está endividada e sente que só de pensar em dinheiro já dá um aperto no peito, fica comigo até o final desse vídeo, porque o problema não é só a dívida, é o cansaço mental e a culpa e também a sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. E hoje eu vou te mostrar como sair das dívidas sem surtar, com clareza e passos possíveis. Antes de qualquer coisa, se você está endividada, isso não te define como irresponsável. A maioria das pessoas não aprendeu a lidar com dinheiro, só aprendeu a apagar incêndios. Eu sou Lilian Mengel, educadora financeira, e se você caiu aqui de propósito no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a gente fala de dinheiro na vida real. Sem culpa, sem fórmula mágica e sem pressão. Quem vive endividada geralmente vive assim. Já acorda muito cansada, paga uma conta com medo de faltar para outra conta, evita olhar os extratos e o quanto gastou e quanto é o valor que precisa pagar do cartão de crédito, sente vergonha de falar sobre dinheiro. E sabe o que mais dói? Não é só dever. É a sensação de que não importa o quanto você se esforça, o quanto você trabalha, o quanto de renda você tem capacidade de gerar, a sensação é que você nunca sai do lugar. Então, dívida não é só questão matemática, é uma questão emocional. E é por isso que, se você tentar sair das dívidas apenas com planilhas de controle financeiro, você vai desistir. Porque ninguém sustenta a mudança vivendo em estado de ansiedade. E, de fato, se você não tem uma estratégia, você não tem alguém para te acompanhar, para te orientar. Na questão emocional, só a questão técnica da organização financeira não vai te ajudar. Você não vai conseguir manter esse plano por muito tempo. Eu vou dar aqui hoje 4 dicas práticas para você começar esse processo de sair das dívidas. Mas antes das dicas, eu quero que você anote e perceba uma coisa. Sair das dívidas começa por acalmar, não por acelerar. Você precisa ter calma, você precisa ter clareza desse momento que você está vivendo, para que, de fato, você entre e saia desse processo com sucesso. Agora sim, vamos para a dica número 1. Pare de fingir que a dívida não existe. Enquanto você evita olhar, a dívida só cresce cada vez mais. Hoje, o primeiro passo é simples: clareza total. Então, o que você pode fazer para ter clareza? Listar todas as suas dívidas. Todas, da maior à menor. Identificar qual que é o valor dessas dívidas, qual que é a taxa de juros, qual que é a parcela, se tem atraso ou não. Isso não é para pagar hoje, é apenas para você enxergar. A intenção aqui é que você visualize as suas contas, o que você deve, é que você visualize quanto tempo que você já deixou de pagar essas contas, quanto de juros que está rodando nessas dívidas em atraso. O ponto aqui é esse: apenas visualizar suas dívidas. Então, reserve um dia da semana para que você faça apenas isso. Vou fazer o levantamento das dívidas. Talvez em um dia você não consiga fazer isso, comece e desista, não tem problema. No outro dia você tenta de novo, mas o primeiro passo é esse: visualizar as suas dívidas. Então, liste todas elas com o valor, com a taxa de juros, as parcelas e as que estão em atraso e as que não estão em atraso. Depois que você já visualizou suas dívidas, a dica número 2 é: escolha uma prioridade apenas. Um dos maiores erros de quem está endividado é achar que precisa resolver todas as dívidas de uma vez. Então, a pessoa olha para a lista, entra em pânico e tenta pagar a dívida com juros mais altos primeiro.
porque existem pessoas que orientam assim. Mas isso nem sempre é o mais urgente. Então, antes de olhar só para os juros, você precisa olhar para o risco. Quais dessas dívidas colocam algo importante da sua vida em perigo? Por exemplo, se você tem um financiamento de casa e para de pagar, você pode perder o seu imóvel. Se você tem um financiamento de carro e atrasa, existe risco de busca e apreensão. Essas são dívidas que mexem com o seu teto, com o seu trabalho, com a sua segurança. Agora, uma dívida no cartão de crédito ou cheque especial dói no bolso? Sim. Tem juros altos? Sim. Mas na maioria dos casos, ela não tira um bem essencial da sua vida de forma imediata. Então, o primeiro passo aqui não é sair pagando tudo e seguindo essa regra de, eu tenho que pagar as dívidas com taxas de juros mais altos. O primeiro passo é respirar e perguntar: qual dívida pode me fazer perder algo importante agora? Depois que você protege o que é essencial, que é a sua casa, o seu carro, a estrutura básica, aí sim, com mais calma, você começa a atacar as dívidas mais caras em juros. Então, a organização, ela vem antes da pressa, porque quem tenta resolver tudo de uma vez, realmente vai surtar, principalmente se não tiver uma orientação. Agora, quem aprende a priorizar, volta a ter o controle e consegue, antes de ter o controle, resolver essa situação. Mas quem aprende a priorizar, volta a ter o controle e consegue resolver as coisas com clareza, com paz e do jeito certo. A dica número 3: pare de se punir financeiramente. Primeiramente, porque não está escrito na sua testa. Tem gente que, ao se endividar, corta tudo e entra naquele modo sofrimento. Isso não funciona. Você não sustenta um plano que te faz infeliz. Isso é insustentável. Então, o que a gente precisa fazer? Um diagnóstico financeiro para olhar no detalhe onde que está os furos do balde, ou seja, os motivos que te levou para essas dívidas. E observar aqueles pequenos prazeres conscientes. Às vezes você está pensando em cortar algo que é importante para você, para sua família, mas que talvez não seja ali a raiz do problema. Talvez você possa cortar outro gasto que não vai impactar tanto na sua qualidade de vida, no seu dia a dia. Então, mais uma vez, por isso que é importante a orientação de um profissional. Outra coisa que é muito importante aqui, para você parar de se punir financeiramente, é parar de gastar por impulso. E parar de gastar por impulso é diferente de viver sem nada. Então, por trás desse parar de gastar por impulso, tem uma estratégia, tem uma organização, tem um planejamento antes, porque as pessoas têm a ideia de que, eu vou ter que cortar tudo, então eu vou ser infeliz, e aí entram nesse modo de sofrimento. E não. Pelo contrário, você vai fazer algumas concessões, alguns sacrifícios, claro, mas sempre entendendo que isso é temporário e tem um benefício maior lá na frente, que é um objetivo, um sonho, algo que vai trazer muito prazer no futuro se você ter a disciplina de fazer o que precisa ser feito hoje para você sair das dívidas e ter paz financeira. E a última dica, e não menos importante, é: crie um plano possível, não um plano perfeito. Crie um plano possível. Não é o plano ideal que muda a sua vida, é o plano que você consegue seguir. Por isso que a minha mentoria, o meu planejamento financeiro é personalizado, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, com emoções diferentes, com desejos diferentes, cada caso é um caso. E talvez o que funcione para um não funcione para o outro. Então, a gente precisa compreender
o nosso dia a dia, e aqui entra um ponto muito importante, que é o autoconhecimento. Você precisa entender as suas emoções, os seus gostos, os seus desejos, com o seu dia a dia, para que a gente venha criar um plano que você consiga seguir. Então, aqui você precisa entender qual que é os seus gastos essenciais, necessários, supérfluos, os seus gastos fixos mensais, negociar isso quando possível, e quando eu falo de negociar, é realmente negociar gastos. Então, a gente precisa fazer isso e ter constância dentro do plano que você estabeleceu, ter constância, que é muito mais importante do que a pressa. Então, a gente precisa entender que esse é um processo e você tem, não sei qual que é a sua idade, você que está me acompanhando, mas talvez você tenha, sei lá, 30 anos, por exemplo, e você nunca teve organização financeira. E você está repetindo um padrão emocional, um padrão de comportamento. Então, não é do dia para a noite que isso vai mudar, que tudo vai se resolver, que você vai quitar todas as dívidas. Então, a gente precisa ter paciência e constância. Isso são chaves importantíssimas para você sair dessa situação de dívidas sem surtar. E você não precisa sair das dívidas em um mês. Você precisa parar de se perder emocionalmente por causa delas. Quando a mente acalma, o dinheiro começa a obedecer. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente que está precisando respirar nessa questão das dívidas, assim como você. E se você quer aprender a lidar com o dinheiro com mais clareza e menos culpa, se inscreva no canal Metamorfose Financeira. Toda semana tem vídeo novo para te ajudar a retomar o controle da sua vida financeira. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!